Bom dia para todos. Página 18, vamos trabalhar a nossa voz passiva, que tem muita gente que não conseguiu ainda digerir a matéria, aprender a matéria, né? Está com dificuldade. Ana Clara, bom dia. Vamos lá, Ana Luísa, Ana Clara, tem as duas, né? Tem Ana Clara duas, Ana Luísa, Ana Clara duas vezes, com duas fotos diferentes. E eu só tenho Não, na pauta. professora, um sou eu. Ah, você tá com o de Ana Clara? Aham, tô na conta da minha prima. Então, entendi. Bom dia, professora. Bom dia, amor. Bom dia, bom dia. Meus lindos, a turma está crescendo. Vamos lá, vamos abrir na página 18. Hoje é segunda-feira, dia da preguiça para todos, né? Dia do sono. É, cheio de sono, é dia da preguiça, segunda-feira. Sexta é dia do descanso, da galera sorrir. E segunda é dia da galera ficar triste. E tá começando tudo, né, Ada? Ada tá chegando atrasado, mas chegou. Vamos lá? Abra o meu livro na página 18. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Vamos, eu vou... Ah, professora... Qual página, professora? Que eu não escutei? Página 18, que tem muita gente que não conseguiu aprender a matéria, nem nas aulas vídeos. Vamos bater mais um pouco, vamos bater na página 18, 19, 20. Vamos adiantar nosso livro, que na semana que vem a gente tem matéria nova. E eu tenho que sair de voz passiva, então eu só quero sair mediante se dizer assim, professora, eu já aprendi a matéria, professora, eu ainda não consegui aprender, para poder a gente trocar de matéria, né? Que não adianta também ficar trocando e você não conseguir aprender a matéria. Eu não trabalho dessa forma. Então, eu gosto que a turma, pelo menos, né, aqueles que se dedicam, que gostam mesmo, que vai conseguir aprender. Agora, tem que prestar atenção. Agora, aqueles que querem ficar dormindo, não vai conseguir aprender nada, né? Vai ficar dormindo e não vai aprender a matéria. Então, olha só, coloquem na página 18. Mas quem é meu Breno Costa? Na 82? Eu tenho Bruno. Eu tenho Bruno. É Bruno ou Breno? É Breno, né? Ah, eu tenho Bruno aqui, ó. Bruno Costa de Almeida Júnior. É o Cauã, professora. Hã? A Breno é Cauã? É o Cauã. Uhum. Ué, por que ele usa o nome de Breno? Sei lá, é o nome do irmão dele, o irmão mais velho. É o nome do irmão dele, pô. Ah, bom. Mas ele botou Breno Costa, ele era para botar Cauã embaixo, quando ele botou aqui no chat aqui. Página 18, todo mundo com o livro aberto? Ah, botou agora aqui no chat, ele botou, Cauã. Vamos lá? As chamadas, nós falamos em aulas, vídeos sobre fake news, né, sobre a voz passiva e voz passiva sintética. E fizemos comentários também dos nossos itens, que mentiras, né, notícias falsas, não verdadeiras, se a gente deveria dar credibilidade ou não. E nós sabemos que a credibilidade, ela tem que ser dada, mas você primeiro, antes de você dar credibilidade, você tem que ir a fontes. Como assim, fontes? É onde informa, é onde vai te passar a informação se a notícia é verdadeira ou se a notícia é falsa. É que muita gente sabe que o que rola mais na internet são fake news, mentiras que não são realidades, mas são dadas e muita gente acredita. Infelizmente, o ser humano acredita em tudo que se fala, em tudo que escuta, antes de saber a fonte correta, ele evita, né? Ele nunca acha que está caindo numa mentira, mas sempre cai, né? A gente sempre depara com uma mentira, mas antes de você divulgá-la, você vai à fonte para saber se de fato elas são verdadeiras ou não. Eu só queria saber quem está em nome de Rose Paiva. Coloca para mim no chat, por favor.
para que eu possa dar presença. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4 notícias e fala sobre as falsas, né? Sobre as fake news. Vou dar uma lida. É outro Caio? É o Caio Costa. Ok. Obrigada. Vamos lá. O que são fake news? Eu estou perguntando, a gente já sabe que são as notícias que, né, que geram informações falsas. Isso aí a gente já sabe. A respeito de diferentes assuntos publicados, principalmente na internet. Esse problema tem sido tão recorrente que a ONU, em comunicado oficial, considerou como uma preocupação global. Mantenha sempre os pés atrás. Antes de ler uma notícia, confira o lugar de onde ela veio e o veículo que a publicou. Pessoas ou empresas reconhecidas são responsáveis e têm cuidado com suas publicações. Mantenha um pé atrás com textos sensacionalistas, que abusam de adjetivos e que utilizam um registro linguístico inadequado, ou com erros ortográficos. Confirme as informações. Confira a data, veja se as informações não foram tiradas de seu contexto. Informações descontextualizadas tornam-se facilmente fake news. De preferência, notícias e reportagens com fontes confiáveis, né? Vamos buscar sempre em fontes confiáveis que a gente possa dar credibilidade. De preferência, vamos dar sempre a fontes confiáveis, com entrevistas de especialistas reconhecidos e realizadas por instituições bem estabelecidas. Veja se os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Sites, no caso blog, são especializados em desmentir notícias falsas. Tá? Aqueles sites bem que você confia, não é qualquer um também não. Não compartilhe, denuncie. Antes de você compartilhar alguma coisa, primeiro você tem que ir à fonte, ver de fato se são verdadeiras ou não. Caso desconfie de uma notícia, busque se certificar da veracidade, quer dizer, se ela é verdadeira ou não, dela, e ainda, havendo dúvida, avise a pessoa que lhe enviou sobre esse problema. Notícias que agridam a você ou a outras pessoas de forma infundada devem ser denunciadas, ok? Nós vamos trabalhar a voz passiva no que eu acabei de ler. 1, 2, 3, 4 informações. Você já deparou com alguma notícia falsa publicada na internet? Eu acredito que já tenham deparado, como o colega já até anunciou várias vezes, né? E tem pessoas também, anunciou em aulas passadas, várias vezes. E tem pessoas também que perdem até o sono, né? Dependendo da informação, você fica até sem dormir, fica com medo, né, Vitor? Aí você diz assim, após ler essas informações que eu acabei de passar, o que você faria se algum familiar ou amigo publicasse uma notícia suspeita em um grupo de rede social? Ou que caísse até para você também, né? A notícia, e a notícia é falsa, e você sabe que ela é falsa. O que você faria? Alguém quer abrir o microfone, falar mais um pouquinho sobre isso? Hein, Vitor? Quer, Samuel? Vai dizer que estão todo mundo com fone escangalhado. Ruim. Renan? Ninguém quer falar? Hoje vocês não querem interagir com a aula? Tá todo mundo... Estou aqui, professora. Ai, vamos compartilhar. Parece que eu estou sozinha na sala. Horrível, né? Vocês estão não querendo interagir, compartilhar, que mais na sala vocês compartilham. Fala. Qual é a pergunta? Quem está falando? É Guilherme? Maiara. Tá. Porque aqui está, abriu e fechou, Guilherme abriu e fechou. A pergunta é o seguinte, você compartilha quando vem fake news para você, você compartilha com outras pessoas? Ou o que você faria se tua família ou você recebesse essas notícias falsas? Eu acho que eu ia procurar se fosse verdade. Se fosse verdade, eu ia falar com a pessoa. Eu não ia sair espalhando assim. Concordo com você. Você não daria margem para surgir mais notícias falsas ainda, né? Porque você, quando compartilha, muitas vezes tem gente que acrescenta, aumenta até aquilo que você está compartilhando. Até aquilo que recebeu, compartilha de uma forma
até mais, acrescenta mais algumas mentiras ainda para poder... já coloquei minha opinião nela. Aí passa para você de uma forma que aumentou mais ainda o fake news. E que critério você utiliza para escolher os sites? Eu não entendi como assim. Por exemplo, eu te dou um site de notícias, e para você ter certeza que aquele ali não é fake news, que aquele site é seguro, o que você faz para escolher um site seguro? Eu não sei. Eu não sei. Você vai por informações de outras pessoas? Eu ia pesquisar em fontes confiáveis. Você vai buscar, então, sites, né, Gustavo? Sites confiáveis, que você possa dar o quê? Credibilidade. Não é isso? Aí eu diria assim, então vocês me dão a opinião de vocês. O que uma notícia falsa pode causar? Pode deixar a pessoa chateada, a pessoa que está sendo exposta, assim. Pode deixar ela chateada. Familiares. E pode levar também a problemas sérios, não pode, não? Pode, depressão, essas coisas assim. Depressão, dependendo da cabeça do ser, quem recebeu a notícia, pode provocar N coisas na pessoa. Depressão, insatisfação, até a morte, isso é verdade. Pode levar a uma loucura qualquer, por uma notícia chegar e ser falsa e todo mundo dar credibilidade. Não é por aí, né? Então, a gente tem A, B, C e D, que é a opinião de vocês. Tá? A resposta é de vocês. Vocês me dão a resposta e eu coloco para mim. Então, esses 4 itens aí, A, B, C e D, 4 perguntinhas, vocês respondem a opinião de vocês. O que elas podem causar para vocês e como é que você se sentiria nessas afirmações fake news ou sites suspeitos. Ou em busca de um site que te dê, sim, as informações corretas. Aí você tem aí, na questão 2, alguém quer fazer mais uma pergunta sobre as notícias falsas? Hein? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Ninguém quer? Olha só, vocês podem abrir o microfone para compartilhar a aula, ok? Tirar dúvidas, fazer pergunta. Agora, vamos lá. Quando eu falei, as informações não foram tiradas do seu contexto. Os fatos foram noticiados para outros jornais ou revistas. Voltando ao assunto de voz passiva analítica. Olha só, nós temos 3 vozes verbais. Vou bater na tecla de novo. Ativa, passiva, reflexiva. E falei para vocês que muitos gramáticos, eles não botam na gramática, mas consideram 4 vozes verbais. 4. Quais são as 4? Ativa, a passiva, que ele divide em 2, que é passiva analítica e passiva sintética. E a voz reflexiva. Então, essas 4 que eu apontei para vocês, 2 é a passiva, que é a passiva sintética e passiva analítica. Mas nós sabemos que são 3 vozes, é porque a passiva se divide em 2. Então, a gente considera 4 vozes verbais, mas a gente sabe muito bem que uma voz só é dividida em 2. Por isso que se fala 4, mas na gramática a gente fala, quantas vozes verbais eu tenho? 3. Ativa, passiva, reflexiva. A passiva se divide em 2, tá? Então, se vocês ouvirem falar em 4 vozes verbais, não se assustem. É porque é a passiva que ela se divide em 2. Mas a gente conhece que são 3 vozes, ativa, passiva e reflexiva. Então, eu digo para vocês, em que voz verbal estão essas locuções verbais? Primeira, na página 19. As informações não foram tiradas de seu contexto. Os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Olha só, eu pergunto em que voz verbal está. Para eu estar em vozes verbais aqui, ou uma ou mais, preste atenção, eu preciso da voz ativa. Para eu saber se está na voz passiva, eu preciso da voz ativa. Então, o que eu tenho que fazer? Localizar o objeto direto.
olha só, o sujeito, uma voz ativa comum, tá? Vamos pegar uma voz ativa comum, vou pegar aqui, vamos fazer até, vamos mentalizar aqui uma voz passiva comum. Vamos botar, Joana perdeu a mochila. Vamos colocar, perdeu a mochila para Renan. Tá, vamos lá. Joana perdeu a mochila para Renan. Olha só, perdeu, quando eu falo assim, Joana perdeu, a minha ação verbal aí é perder. Então, é ele que vai comandar a oração. Eu vou trabalhar toda a oração com o verbo perder. Aí eu vou fazer a perguntinha assim. Quem perdeu a mochila para Renan? Aí diz assim, Joana. Então, Joana é meu sujeito. Sujeito simples. Eu estou na voz ativa. Quando eu tenho que passar para a passiva, eu tenho que localizar algo dentro do meu predicado. E para ter certeza que eu estou na voz ativa, eu tenho que procurar meu objeto direto. Seja ele direto e indireto. Eu não vou falar ou indireto, senão eu vou alternar um ou outro. Não. Seja ele direto, sozinho, ou direto e indireto. Então, vamos lá. Joana perdeu o quê? A mochila. Então, eu vou circular a palavra a mochila. Eu vou chamar a palavra a mochila, eu vou chamar de objeto direto. Mas ele perdeu a mochila para quem? Para João. Então, para João é objeto indireto. Então, eu tenho aí o objeto direto e o objeto indireto. Ah, mas olha só, a senhora disse que não pode passar para a voz passiva com objeto indireto. Não. Mas eu posso ter os dois ao mesmo tempo? Posso. Aí a senhora pode passar? Posso. Por quê? Porque eu tenho o meu objeto que é aí, indireto. Se eu não posso passar para a voz passiva só com objeto indireto. Mas eu posso passar para a voz passiva, sim, com objeto que é direto. Então, vamos lá, eu tenho os dois. Então, eu posso passar para a passiva. Aí eu vou pegar. Vou separar, já separei Joana. Vou trabalhar só com o predicado. Perdeu a mochila para João. Vamos passar para a passiva? Peguem a mochila, que é objeto direto, coloque no lugar de Joana. Pega a Joana e coloca no lugar da mochila. Deixa um espaço vago no meio. Podem pegar até uma folha, ou então pega o meu caderno. Coloca a mochila. Bota a frase, a primeira voz. Bota, Joana perdeu a mochila para João. Escreva essa frase. Agora, na linha de baixo, depois de escrita, você coloca a mochila no lugar de Joana, deixa um espaço vago aí e bota Joana. O meu sujeito simples da ativa vai mudar de posição com o objeto direto. O objeto direto passou para o lugar de Joana e Joana passou para o lugar do objeto direto. Ok? Passaram. Então, agora você vai ter uma outra frase. Professor, Vamos pode repetir? Oi. Pode repetir? Posso. Bota na folha aí para mim. Joana perdeu, ou no meu caderninho de português, tá? Joana perdeu a mochila para Renan. Joana perdeu a mochila para Renan. Ok? Pode deixar o fone aberto. Agora, você pega o seguinte. Pega o objeto direto. Perdeu o quê? A mochila. Então, a mochila eu vou chamar de objeto direto. Pega a palavra a mochila
Leva para o lugar de Joana. Leva para o lugar de Joana. Na linha de baixo, tá? Bota no início, a mochila. Deixa um espaço vago no meio. E pega a Joana, coloca no lugar de a mochila. Que é o meu objeto direto. Bota no lugar. No lugar de a Joana, no lugar de a mochila. Agora, olha só. Presta atenção. Aí a frase vai surtir, porque eu tenho um objeto indireto, eu não vou mexer com ele, não, mas eu posso circular com ele, contanto que me dê coerência na oração. Tá? Então, vamos lá. A mochila no lugar de Joana e Joana no lugar do objeto, que é a mochila. Vamos mexer com o verbo primeiro. Perdeu. Se ela perdeu, está falando lá de trás, do passado. Ela já cometeu, já praticou a ação. Então, eu preciso de um auxiliar. Ser ou estar acompanhado do particípio. O particípio de perder, vamos lá, eu tenho perdido, não é isso? Eu tenho perdido, isso é particípio. Eu tenho gerúndio, perdendo, eu tenho infinitivo, perder. Eu quero só o particípio do verbo principal, que é o verbo perder. Vou colocar o meu auxiliar, eu prefiro usar o ser, tá? Mas você pode usar um ou outro, contanto que dê sentido, hein? Eu prefiro mais trabalhar como ser. Vou colocar o auxiliar no mesmo tempo em que está o verbo perder. Agora, é evidente, se eu não sei em que tempo está o verbo principal, eu vou errar a voz passiva analítica. Eu vou errar. Eu preciso saber em que tempo está o meu verbo. Vocês deram verbo no sexto, no final do sexto. Vocês deram conjugação verbal, verbo no sétimo. Já inicia-se com estruturas verbais. Portanto, eu tenho que saber já conjugar, pelo menos, eu tenho uma noção de conjugação. Meu modo indicativo, meu modo subjuntivo, meu modo imperativo. Sendo que eu vou trabalhar mais ainda o modo imperativo com vocês no oitavo. Mas quando eu vou pegar um modo imperativo, eu já quero que você saiba já o indicativo e o subjuntivo. Não é decorar. Verbo não se decora, verbo se aprende. Pelas desinências, modo temporal. As desinências de números pessoais já são mais fáceis. Pela desinência, modo temporal. E a gente sabe muito bem que o presente do indicativo e o pretérito perfeito, que se encontra o meu verbo perdeu, que é o verbo perder, e não tem desinência modo temporal. Eles têm radical, vogal temática e desinência número pessoal, que indica a pessoa que está. No modo indicativo, são os dois tempos que não têm desinência modo temporal. Então, diz assim, Joana perdeu. Perdi, perdeste, perdeu. Perdemos, perdestes, perderam. Isso vocês aprenderam na série anterior. Então, você tem aí desinência, número, pessoa. Modo temporal não tem. São os dois tempos, né, no modo indicativo, que não tem desinência, modo temporal. Os demais têm ria, rei, ra, rão, e assim vai. Então, eu tenho que pegar o verbo perdeu, que está no pretérito perfeito do indicativo, e me dar o mesmo tempo para o meu auxiliar, que é o verbo ser. Então, vocês vão botar aí, a mochila está no singular. Então, o verbo vai ficar no singular. Terceira pessoa do singular, ou terceira pessoa do plural. Não pode ser primeira pessoa. Eu quero terceira. Então, eu vou colocar a mochila, que no caso é ela, foi perdida para Renan. Aí você bota, ou então inverte, né? Eu tenho que botar Joana, perdida para Renan por quem?
por Joana. Então, o que eu fiz aí? Eu coloquei o objeto direto no início da oração. A mochila. Botei o auxiliar, foi. Verbo principal no particípio, perdida. Vou pegar o objeto indireto que eu não vou jogar ele fora. Vou colocar ele na frase. Tem que colocar. Perdida para Renan. Mas quem perdeu? Foi perdida por quem? Por Joana. Então, eu preciso do meu sujeito simples fazendo função de agente da passiva. Quando você acrescenta, você troca o sujeito simples para o lugar do objeto direto, você já mudou a posição dele. Então, você está fazendo a mudança para a voz passiva analítica. Quando você passar para a voz passiva analítica, tem que ter toda uma coerência, lógico. Então, quando você passa, você tem que acrescentar no meu sujeito simples, composto, desinente, o que for, tá? Até desinencial. Eu vou dar um exemplo aqui, vem até a mente. Você vai acrescentar o por, e é uma preposição, ou uma combinação da preposição, per mais o, per mais a. Pela Joana, ou pelo João, por Joana, aquela que soa melhor. Então, eu coloquei o por. Então, ficou o meu objeto, mais, no caso aí, minha locução, né, minha locução verbal aí, que eu tenho dois verbos fazendo função de um só, né, foi perdida, um objeto indireto que não tem nada a ver, eu não posso passar para a voz passiva com ele, mas eu posso deixar ele na oração, e acrescentei o meu sujeito simples da voz ativa, eu coloquei como agente da passiva. Então, aí eu diz assim, professora, como é que ficou a oração, então? A mochila foi perdida por Joana. Eu tenho que botar meu objeto indireto aí, não posso jogar ele fora, não. A mochila foi perdida para Renan por Joana. Aí eu posso inverter? Vamos tentar inverter? A mochila foi perdida por Joana para João. Né? Então, eu prefiro mais a primeira colocação. Fiz a oração? Fiz. Então, agora eu vou classificar. A minha voz passiva. Eu tenho voz passiva analítica? Tenho. Por quê? Porque eu tenho voz ativa. Se eu tenho voz ativa, eu tenho voz passiva. O que eu preciso na voz ativa? Meu objeto direto. Se eu tenho objeto direto, eu tenho voz passiva. Só que o meu sujeito simples, ou seja, ele composto, ou desinencial, ou seja o que for da oração da voz ativa, ele vai mudar o nome na função sintática da voz passiva. Ele vai ser chamado de agente da passiva. Então, eu tenho um agente da passiva? Tenho. Quando eu grifo o termo, sublinho o termo, por Renan, ou por Joana, eu peço a função sintática desse termo. Uma questão de prova. Dê a função sintática do termo sublinhado abaixo. Aí você tem ali, por Joana. Esse termo sublinhado, e você não vai colocar a sujeito. Ele tem uma função sintática, ele vem acompanhado do por, ou que venha do pelo, mas você passa a oração que você está para a voz ativa. Você não vai dar a função sintática dele na voz passiva analítica. A voz passiva analítica, se eu grifar o termo e pedir a função sintática, você não pode botar o sujeito simples. Você tem que dar a função sintática de agente da passiva. Agora, se eu pegar esse termo, estou lá na voz ativa. Joana perdeu a mochila para Renan. Eu quero a função sintática de Joana, sujeito simples. Eu quero a função sintática de Joana dentro da voz passiva analítica. Agente da passiva. Então, professor, olha só. E o objeto, então, que o objeto direto assumiu a posição de Joana, como é que eu vou dar a função sintática dele? Lá na voz ativa, o objeto direto tem como função sintática objeto direto. Lá na voz passiva, o objeto direto que trocou de posição com Joana já não tem mais função sintática de objeto direto. Ele vai receber a função sintática de sujeito paciente. Então, peraí. Então, vamos raciocinar.
Se o meu sujeito, agente, passa a ser agente da passiva na voz passiva analítica. O meu objeto direto passa a ser sujeito paciente na voz passiva analítica. Então, troca-se os nomes? Troca-se. Se eu chegar para você e falar assim, você sabe me dizer se a voz passiva analítica tem sujeito? Você vai dizer, tem. Ah, mas como é que vai ter sujeito se não é sujeito agente, não é ele que pratica a ação? Ele recebe a ação. A voz passiva analítica está bem clara. O objeto, ele passa a ser sujeito paciente porque ele recebe a ação. A Joana, ela praticou a ação. Sujeito simples. Quem recebeu a ação foi a mochila. Ela recebeu a ação ela foi perdida. Ela perdeu. Ela foi abandonada pela Joana, ou ela foi dada, ela foi perdida no meio do caminho. Então, a mochila, ela recebe a ação praticada por Joana. Então, Joana recebe uma função sintática na voz passiva analítica como agente da passiva, e a mochila, que recebeu aquela ação toda dada por Joana, é chamada de sujeito paciente. Então, nas vozes passivas, no caso, analíticas de várias orações, na voz passiva sintética, tem um sujeito, só que na sintética eu vou explicar, é diferente. Ele tem um sujeito embutido, você não está vendo, mas está embutido. Na voz passiva analítica, você sabe quem é o sujeito, porque ele carrega da ativa. Então, você tem o sujeito que passa a ser o sujeito simples, composto desinencial, passa a ser agente da passiva. Um objeto direto, que na voz ativa é objeto direto, passa a ser sujeito paciente na voz passiva. Então, você mudou a função sintática. Aí você diz, não, peraí, na voz passiva analítica eu não tenho sujeito. Tem. Eu tenho sujeito, sim. Ele é paciente. Ele não é o agente, mas ele é o paciente. Então, gravem isso. Na voz passiva analítica, tem sujeito, sim. Sujeito paciente. Por isso que ele assume a posição da Joana. Tá? Não podemos esquecer. Então, você tem aqui 2 orações aqui no livro. Alguma dúvida? Pode abrir o fone. Alguma dúvida, por favor? Então, nós estamos vendo voz ativa. Agora, eu posso pedir para vocês também passarem da voz passiva analítica para a voz ativa. Como é que você vai passar para a voz ativa? Vai pegar a Joana, tirar a preposição, ou tirar a combinação da preposição, voltar com ela para a posição, para onde ela deveria estar, que é sujeito, predicado e complemento. Vai pegar a Joana, colocar na frente do verbo, vai tirar o verbo ser, que é meu auxiliar, vai passar o verbo perder para o mesmo tempo em que você colocou o ser, que é o pretérito perfeito. Joana, terceira pessoa, perdeu. Aí vai pegar o sujeito paciente, que você colocou no lugar dela, que é a mochila, vai voltar para depois do verbo. Vai deixar o meu objeto indireto para completar a ideia da oração no mesmo lugar, após o objeto indireto. Não é isso? E pontua. Acabou, você passou para ativa. Então, voltou a frase. Joana perdeu a mochila para Renan. Então, esse para aí não é o para que tem que entrar na voz passiva. No objeto direto. No objeto direto, ele não vai pedir preposição. Porque o para aí é preposição. Então, eu vou fazer a pergunta. Perdeu o quê? A mochila. Mas perdeu para quem? Para João. Então, para quê? Para quem? Sobre quê? Sobre quem? De que? De quem? A que? A quem? É perguntinhas de objeto indireto após verbo. Mas preciso da minha preposição. Tá? Então, eu tenho aí uma voz passiva analítica. Da ativa para passiva. Da passiva para ativa. E assim eu vou ver também a voz passiva sintética. Tá? E também eu queria comentar um detalhe assim rapidinho. Não podemos confundir que todo ser
que aparece numa oração é pronome passivador. O ser, ele tem várias funções. E daqui para frente nós vamos aprendendo aos poucos as funções do ser. É uma oração condicional, aparece um ser, se estiver no lugar de caso, é um ser que é índice de indeterminação do sujeito, você não sabe quem pratica a ação, é um sujeito indeterminado, mas eu quero saber, o índice de determinação do sujeito vem acompanhar, vem depois do verbo, vem antes do verbo, ele também não vai ser pronome passivador? Não. O pronome passivador, ele funciona, ele trabalha com as vozes. No caso, a voz passiva analítica e voz passiva sintética. E pode aparecer nas outras vozes também, mas a gente tem que observar, porque na voz reflexiva pode aparecer o me, nos, pode aparecer outros pronomes. Nós estamos falando só do ser por enquanto, tá? Por enquanto, vamos ficar presos só à voz passiva. Daqui a pouco eu vou na reflexiva. Aí venho aqui no texto, no livro, voltando. Dúvidas podem abrir, tá? Página 19. As informações não foram tiradas de seu contexto. Os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Como é que eu vou saber se está na voz passiva, analítica? As duas, no caso, a primeira e a segunda. Gente, eu não tenho como saber só em olhar. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o sujeito da oração. Encontrando o sujeito da oração, eu vou procurar o meu objeto, direto. Que aí eu vou fazer a minha mudança para a voz ativa. Eu fazendo a minha mudança, se eu tenho meu objeto e tenho o meu sujeito, aí eu tenho uma voz passiva, ok? Eu tenho dois verbos. Eu tenho o auxiliar foram, que é o verbo ser, e tenho outro, na primeira oração também, o foram. Primeira e segunda, eu tenho o foram, que é o auxiliar. Eu tenho noticiados num particípio, e tem tiradas num particípio. Deixa eu relembrar vocês. O único verbo que pode sofrer variações é o particípio. O gerúndio é invariável. O infinitivo é invariável. E as outras conjugações. Sendo que o particípio, ele pode variar no singular e no feminino, ele pode ser singular e plural. Então, é o único das formas nominais que pode sofrer variações, concordando com o termo a que se refere, ok? Então, vamos lá. Em que voz está? Mas eu preciso saber em que voz, mas eu tenho que fazer minha mudança. Não vou fazer nada de qualquer jeito, porque eu tenho que fazer minhas mudanças. Então, vamos lá. As informações não foram tiradas de seu contexto. De seu contexto, tiraram o quê? Não tiraram o quê? As informações. Então, já consegui mudar. Os fatos foram noticiados por jornais, no caso, outros jornais ou revistas. Então, vamos lá. Quem noticiou os fatos? Outros jornais e revistas. Então, outros jornais e revistas noticiaram os fatos. Noticiaram o quê? Os fatos, objeto direto. De seu contexto, no caso aqui, não foram tiradas o quê? As informações. Então, eu tenho objeto direto? Tenho. Se eu tenho objeto direto, eu tenho sujeito, eu tenho, poderia ser simples, como eu já falei, desinencial que seja. Da outra também, eu tenho sujeito? Tenho. Eu tenho objeto direto? Tenho. Então, eu posso ter voz passiva analítica? Posso. Então, se eu coloquei o final, se eu coloquei aqui, de seu contexto, para o início, coloquei de outros jornais e revistas para o início, colocando na ativa, eu tenho os dois exemplos, eu vou chamar de voz passiva analítica. Entenderam? Então, você tem voz passiva analítica? Tenho. Então, em que voz verbal essas locuções verbais pertencem à voz passiva? Se quiser botar analítica, pode botar. Todas as duas estão na voz passiva, analítica. Tá? Alguma dúvida? Pode perguntar. Querem perguntar? Pode perguntar. Vamos lá. Identifique quando houver o agente da passiva das orações acima. Vamos ver. Olha só. Quem são nossos agentes da passiva? Procura o termo que está por ou pela. Então, vamos lá. Os fatos, aqui dá na voz passiva, eu passei para ativa, para ter certeza, tá? Os fatos foram noticiados. Agora, por outros jornais e revistas. Olha por aí.
Mas eu coloquei por outros jornais e revistas lá no início como sujeito. Então, passei para o lugar do objeto, quem é meu agente da passiva, por outros jornais ou revistas. Vou para outra anterior a essa. As informações não foram tiradas de seu contexto. Olha só, professora, a senhora não usou por nem pela, mas eu não botei para vocês um detalhezinho que muitos esquecem. O de também pode ser agente da passiva. Ele quase não é usado. Quase não é usado. A gente quase não usa o de como agente da passiva. A gente usa o por, ou per mais o, per mais a. Mas a gente sabe também que o de, ele pode ser, pode ser usado no lugar do por, só o de, hein? Por ou pelo. Por quê? Que se a gente for pensar em passar tudo, fica muita coisa, uma gama de informações que você faz uma confusão na cabeça e acaba esquecendo. Mas é um detalhezinho que pode vir uma questão. Se você se deparar com uma questão assim, nós temos que saber que o de pode vir no lugar do por, tá? Então, vamos lá. Então, vamos aumentar nosso esqueminha aí. Por, per mais o, pelo ou pela. E o de, tá? É pouco usado o de. Mas se você se deparar, eu não tenho certeza. Não tem por, não tem pela. Mas tem um de aqui, que voz é essa? Faz a troca que eu mandei. Pega o sujeito, bota lá na frente, tem 2 verbos, tem o auxiliar ser, aí você já vai ficar com a pulga atrás da orelha assim, ó, e tem o verbo ser. Se tem o verbo ser, então eu tenho voz passiva. Não, preste atenção. Eu tenho o verbo ser e tenho o particípio. Eu tenho um objeto direto, eu preciso do objeto direto. O objeto direto não é do verbo ser, não. Ele é verbo de ligação, não é, não. O objeto direto é do verbo que vem depois, tá? Do auxiliar. Então, perdão, auxiliar não, o principal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar para ativa. Então, gravem aí, memorizem. Então, ela deu mais um D. É o por, é o per, né? Que é o pelo e o pela. Por, pelo e pela. Ou suas variações, pelos e pelas. E o D, tá? E muitas vezes a gente não encontra o D em lugar nenhum, nem nas gramáticas, mas a gente sabe que o D, ele faz também o agente da passiva. Então, continuando. Aqui deram até uma com modelo D mesmo, para vocês não esquecerem esse mínimo detalhe. Aí vem, identifique quando houver o agente da passiva das orações acima. Então, vamos tirar o agente da passiva com o nosso por, que é por outros jornais ou revistas. Mas ali, as informações não foram tiradas de seu contexto, eu não vou iniciar a frase de seu contexto. Né? Eu vou iniciar a frase que eu tenho que pegar lá na frente, seu contexto. Aqui, né, nesse aqui, eles colocaram um de, mas eu não vou colocar ele como agente da passiva, não, tá? Não vou colocar, não. Não vou colocar, não, porque vem tiradas, aí eu ainda posso tiradas de quê? Ainda posso botar assim, vai confundir você mais ainda. Mas tem pergunta de objeto indireto, aí confundiu a cabecinha de vocês. Então, vamos lá. Tiraram de seu contexto as informações, porque eu ainda tenho reticências, então eu tenho continuação da frase. Eu tenho continuação depois e tenho antes. Então, eu tenho continuação, eu posso tirar também mais adiante da oração. Não preciso tirar daqui. Vamos ver se eu localizo a frase mais lá na frente, tá? Mais abaixo. Então, vamos lá. Há 2 maneiras de estruturar a voz passiva. Nas orações em que os termos estão em destaque. Você viu uma delas, né? A voz passiva analítica. Há 2 maneiras, vamos lá. Os fatos foram noticiados, página 19, por outros jornais ou revistas. Quem é o sujeito paciente? Os fatos. Quem é o agente da passiva? Por jornais e revistas. Quem é o meu auxiliar? Foram. Quem é o principal que vai participar? No caso, noticiados. Em construções formadas, gravem esse esqueminha, verbo auxiliar, mais verbo particípio, a voz passiva recebe o nome de voz passiva analítica. Nesse tipo de passiva, não é obrigada a presença do agente da passiva. Por quê? Eu tenho um objeto direto, eu tenho um auxiliar ser ou estar, e eu tenho o verbo no particípio. Então, eu não preciso localizar o agente da passiva. Mas não esqueça do esqueminha que eu falei para vocês, que alguns gramáticos, não é os mais banais, são os mais que se aprofundam mais,
muitos também levam a voz passiva com o D, tá? E, por sinal, quando a gente aprende a voz passiva, muitas vezes você acha que vou procurar o por, o pela, o de. Muitas vezes você tem uma voz passiva sem o agente da passiva. Mas isso eu não vou botar agora, porque senão vai dar um nó na cabeça de vocês, tá? Isso aí é mais para o futuro, deixa amadurecer mais um pouco. Vamos lá. Veja agora a oração. Vou pegar a oração. Agora, olha só, vou passar para a voz passiva sintética. Noticiaram-se os fatos. Olha, verbo transitivo direto. Noticiaram-se o quê? Os fatos. Continuo com o objeto direto? Continuo. Mas eu vou chamar os fatos de sujeito no quê? Paciente. O objeto direto, ele recebe o nome de sujeito paciente. Continuando a minha leitura. Preste atenção, estou na página 20. A construção formada por um verbo transitivo direto, olha só, uma observação fundamental. Verbo transitivo indireto não tem voz passiva. Não tem verbo intransitivo. Verbo transitivo direto é o meu de praxe. Esquece ele no cantinho. Verbo intransitivo, era o intransitivo que eu queria falar. Verbo intransitivo, ele não pede complemento, então não tem voz passiva. Verbo transitivo indireto, não tem voz passiva. Eu tenho voz passiva com verbo transitivo direto. Ele pode ser direto e indireto ao mesmo tempo. Mas ele não pode ser só indireto, nem ser intransitivo. Tá, ok? Porque eu tenho que fazer minha mudança. Então, eu preciso do objeto direto. Então, a construção formada por um verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, na terceira pessoa com o pronome ser. Terceira pessoa do singular ou do plural, ok? Vai concordar com o sujeito a que se refere. Que é chamado partícula passivadora ou pronome passivador. É denominada voz passiva o quê? Sintética. Na voz passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito a que se refere. Por isso que eu falei singular ou plural. E não há presença de agente da passiva. Então, vamos lá. Denunciou-se a informação falsa. Na voz passiva sintética, você não tem o agente da passiva escrito aí, você tem na analítica. Mas você sabe que você está na voz passiva sintética. Ah, professor, mas como é que eu vou ter certeza? Passa para a passiva analítica. Você passa para a analítica que você vai fechar. Fechando a analítica, você sabe que você está na voz passiva sintética. Não é qualquer sei que é voz passiva sintética. Já falei, preciso de um pronome passivador. Uma voz puxa a outra. A analítica puxa a sintética eu também posso voltar para a analítica. Pode puxar a analítica. A voz passiva analítica, para eu ter certeza, eu vou puxar pela voz passiva ativa. Pela voz ativa. Ah, por que ela é uma voz passiva? Eu saí da passiva e puxei, né? Ah, eu estou na passiva, eu vou puxar passiva ativa. Não, vou puxar para ativa. Então, da ativa eu vou puxar para passiva, da passiva eu vou puxar para ativa. E, a lógica, a palavra passiva tem outros termos também para a gente usar, né? Mas aqui nós estamos falando em vozes. Vamos lá. Denunciou-se a informação falsa. Denunciou-se o quê? A informação falsa. Tem objeto direto? Tem. Tem sujeito agente? Tem. Agora, o sujeito da oração da voz passiva sintética, só vai me sobrar quem sofreu a ação. Quem denunciou? Alguém, está representado pelo ser na terceira pessoa. Agora, denunciou o quê? A informação falsa. Então, a informação... Aí, professora, como é que eu vou fazer essa troca para passiva para eu ter certeza? Vou pegar a informação falsa, tá? Vou pegar a informação falsa. Foi denunciada. Por quê? Porque o denunciou está no pretérito perfeito. Dei até uma olhadinha para ver se tinha certeza que estava no pretérito perfeito. Está no pretérito perfeito? Está. Então, eu vou colocar o verbo ser no pretérito perfeito. E o denunciar vai para o particípio. Ah, mas a informação falsa está no singular. O verbo vai permanecer na terceira pessoa do singular. Então, a informação falsa foi denunciada.
Aí disse assim, ué, mas a senhora passou e não colocou o agente da passiva na voz analítica? Espera aí, foi denunciada, só que eu preciso saber, foi denunciada por ele, foi denunciada por alguém, foi denunciada, muitas vezes, quando o sujeito é desinencial, vem por mim, né? Estou com fome. Aí, peraí, é sujeito desinencial, né? Eu. Então, quando você usar, não é o caso aí, porque não pediu objeto direto, o verbo aí não me deu objeto direto, nem pode me dar, porque ele está fazendo função aí de predicado nominal, eu posso dizer o sujeito desinencial ou implícito, eu, foi denunciada por mim. Aí eu posso usar o por mim, tá? Que sou eu, quando o sujeito é desinencial, ou então por eles, por nós, depende do que tiver embutido. O sujeito desinencial é embutido dentro do verbo. Então, aqui diz assim, denunciou-se a informação falsa. Terceira pessoa do singular, mais ser. Sujeito singular, que é o sujeito paciente, mas é o sujeito da oração. Denunciaram-se as informações falsas. Aí eu vou colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Denunciaram-se as informações falsas. Quem é o meu sujeito? As informações falsas. Então, eu tenho sujeito na voz passiva sintética? Tenho. Eu tenho sujeito na voz passiva analítica? Tenho. Eu tenho sujeito na voz passiva ativa? Dependendo da frase, tenho. Lógico, você pode ser desinencial, pode ser o que for. Composto, simples. Eu tenho sujeito na voz reflexiva? Também vai ocorrer a mesma coisa. Tá? Contanto que eu faça a pergunta, o verbo. E a resposta, antes do verbo, é o meu sujeito. Bom, outra característica dessa construção é que o verbo mantém-se no mesmo tempo em que aparece na voz ativa. Note-se que isso ocorre na passagem da voz ativa para a voz passiva. Eu gosto muito de trabalhar e falar meus alunos o seguinte, eu só dou certeza de uma voz se eu puxar a anterior. Para eu dar certeza que é uma voz passiva, eu vou puxar a ativa. Então, seja ela, não é qualquer se que eu encontrar, eu vou dizer que é voz passiva sintética. Não é qualquer verbo. Está no particípio, tem um verbo ser. Peraí, está no particípio, mas tem o verbo ser, isso acontece muito, são pegadinhas. Eu tenho voz passiva. Para eu ter que me concretizar que é voz passiva, eu vou ter que passar para ativa. Eu vou arrumar ela na ativa. E se eu conseguir passar para ativa, eu tenho voz passiva. Não é? Porque eu tenho verbo ser acompanhado de um verbo aqui principal. Mas eu não tenho ali o agente da passiva, eu não tenho objeto direto, eu tenho objeto indireto, eu tenho um verbo intransitivo, uma locução intransitiva, eu tenho que passar para ativo. Eu gosto muito assim, tudo concretizado, para eu ter certeza que a minha resposta está correta. Né? A gente não pode marcar de qualquer jeito. Então, vamos lá. Por isso vocês dizem assim, a língua portuguesa é muito exigente, é chata, não sei o que, não sei. Não, não é não. Depois que você aprende a matéria, você consegue digerir, trabalhar nela numa boa. Você consegue fazer tudo que você tem que fazer, muitas vezes é só olhar. Peraí, passa mentalmente, já passei para a voz passiva mentalmente, já passei para a passiva sintética mentalmente, já voltei, já criei outra oração, e assim vai. Prestem atenção no pronome ser. As orações com sujeito indeterminado e orações na voz passiva sintética apresentam estruturas semelhantes, pois empregam formas verbais acompanhadas do pronome ser. Assim, é importante saber diferenciá-las. Em orações cujo sujeito está indeterminado, o sujeito é agente do processo verbal. Trabalha-se de dia, ser, índice da indeterminação do sujeito, que vem ligado a um verbo transitivo, indireto ou intransitivo. Eu não lembro o que é um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. Você sabe o que o sujeito está fazendo. Aqui você sabe que o sujeito está trabalhando. Ele dorme. Ele dorme muito. É um verbo intransitivo. Você sabe que ele está dormindo. O muito aí vai ser advérbio. Então, advérbio não é complemento verbal. É só objeto direto e objeto indireto. Então, ele dorme muito.
Ele grita. Você não sabe o que ele está fazendo, gente. Ele está gritando. Então, eu não preciso de mais nada para saber o que o sujeito está fazendo. Então, aqui me diz, em orações cujo sujeito está indeterminado, o sujeito é agente e o processo é verbal. Agente, sujeito agente, é que o sujeito está o quê? Indeterminado. Você tem aqui o sujeito, como eu falei, Joana. Então, o sujeito é agente. Eu tenho um objeto direto. Então, o sujeito é paciente. É sempre quem sofre a ação é o sujeito paciente. E você só vai encontrar o sujeito paciente, não é na ativa. É na voz passiva sintética e na voz passiva analítica. Continuando, tá? Em orações na voz passiva sintética, o sujeito é sempre paciente, como eu acabei de falar. Vamos ver mais um exemplo. Espera-se, aí você diz assim, espera-se. Aí o coleguinha vai dizer assim, a professora falou em espera-se, mas espera-se, aí vem a perguntinha básica. Espera-se o quê? Eu não completei a frase. Eu só coloquei espera-se. Ficou incompleta a minha oração. Eu não concretizei o que eu ia falar. E você ficou totalmente sem saber o que eu ia falar e o que é para fazer. Só espera-se, ficou do nada? Sem sentido? Então, é aí que eu preciso de um complemento. Então, quando eu peço esses complementos que você não sabe o que o sujeito está fazendo, eu tenho um verbo transitivo. E se eu sei o que o sujeito está fazendo, eu tenho intransitivo. E se eu quero saber o que o sujeito está fazendo, eu tenho um verbo transitivo. Então, espera-se soluções para aquecimento global. Se pronome passivador ligado a um verbo transitivo direto, a frase cujo sujeito paciente é soluções. Como assim? Então, vamos lá. Espera-se o quê? Objeto direto, soluções. Mas espera soluções para quê? Para o aquecimento global. Mas eu já tenho meu objeto direto, eu não preciso pegar mais nada. Então, soluções é objeto direto, então eu vou colocar soluções foram esperadas para o aquecimento global. Fiz a troca assim, tá? Já fiz uma troca, aí eu tenho aqui para vocês, o ser é um pronome apassivador, ligado a um verbo transitivo direto. Então, a frase cujo sujeito eu vou chamar de quê? Paciente. Mas tem sujeito. Pode esquecer um pouquinho a palavra paciente. É só você falar, tem sujeito na voz passiva analítica? Tem sujeito. Agora, se você assim, se eu perguntar, é agente ou paciente? Aí você vai dizer, é paciente. Nas orações com o sujeito indeterminado, conjuga-se o verbo na terceira pessoa do singular. Já na voz passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito que se refere, singular ou plural. Continuando. Página 21. Prestem atenção. Alguém quer ler? Que silêncio total. Hein? Ninguém quer ler? Ninguém quer abrir para ler? Ou vocês entraram, ficaram fora e foram dormir? Fala, meu amor, fala. Eu leio. Que ótimo. Vai. A coleção Tá Sabendo traz para a roda... professora? Mas você cortou o colega mal, hein? Página 21. Perdão, colega. Tá bom. Traz para a roda de conversa em que já se encontram alunos, alunas e um filósofo, um estudioso e palestrante em assuntos de guerra e paz. Como cenário, uma escola e um grupo de jovens preocupados com a chegada de um novo aluno que não é bem recebido pelos colegas. O jovem leitor será levado a um maravilhoso e muitas vezes triste passeio pelas questões da guerra e da paz. Conhecerá algumas das melhores contribuições da ciência, das artes plásticas, da literatura, da música, do cinema e das religiões para a convivência harmoniosa e receberá preciosas orientações para que a convivência humana no cotidiano seja respeitosa, prazerosa e alegremente pacífica. Que lindo! Tá vendo como é gostoso participar? Fazer leitura, debate, discutir, um de cada vez. Não vai tumultuar a aula. Nós vamos participar. Somos responsáveis para saber as consequências quando abre todo mundo junto. Mas a aula de português tem que ser participativa. Senão dá sono em você.
você fica cansado, fica esgotado, você daqui a pouco está cochilando, está dormindo, a aula é chata, a aula é isso. Não é, não. Se você participar, colocar suas ideias em prática, se você discutir suas ideias, se você debate um texto, faz uma leitura, eu não entendi a leitura, eu vou ler de novo, ou então vamos debater o texto para que o outro entenda também. Vem as perguntas, não, professora, olha só, dá para só explicar aquele assunto de novo, eu não entendi. Gente, isso aí é participar. Isso aí tira o sono, isso tira o cansaço, tira o esgotamento em plena segunda-feira. Entenderam? Por isso que eu gosto que vocês interagem em sala de aula, porque nós estamos numa sala de aula. Vamos interagir também, a aula online é a mesma coisa que a sala. Nós estamos na sala. Então, a gente tem que interagir, abrir o fone, fazer as perguntas. Professora, eu discordo da senhora, a senhora pode tirar a dúvida de novo? Não, professora, eu concordo. Não, professora, olha só, estou em dúvida. A senhora falou uma coisa e no livro aqui diz outra. Eu quero isso, tá? Ver as possibilidades. De muitas vezes, eu não gosto de me prender só àquela parte teórica da gramática, mas a gente encontra várias ideias diferentes em várias gramáticas, em vários livros, que a gente não pode se prender a um só. Então, é isso que eu gosto de debate, vocês tragam para a sala perguntas, frases. Professora, olha só, cheguei aqui hoje, olha só, peguei na internet, eu trouxe uma oração para a senhora aqui, e eu quero saber que voz está. Por que isso aqui é voz passiva? Por que isso é voz passiva sintética? Por que isso aqui não tem seu correspondente, não tem voz ativa nem passiva? Gente, isso é interagir, isso é tirar dúvidas. As dúvidas que futuramente vão vir, ou já estão vindo, vem nesse momento da matéria e vão vir futuramente, lá no ensino médio, no nono, e a gente tem que tirar as dúvidas. O professor, quando ele abre o espaço para os alunos tirarem suas dúvidas, por favor, gente. A gente está, mesmo que a aula seja gravada ou não, a gente está numa sala de aula. O que acontecia aqui, essa é a aula. Então, a gente tem que tirar as dúvidas, ok? Não é fechar o livro, daqui a pouco encerra a minha aula, volta para a cama, vai fazer isso, vai fazer um dever e não sabe resolver. Poxa, você teve aula, por que você não tirou dúvidas? Fiquei sem graça, fiquei com vergonha, já falei, vergonha é roubar e não poder carregar. Vergonha, a gente não tem que ter vergonha de nada, de tirar dúvidas. Vergonha de aprendizado, a gente não pode ter vergonha de aprendizado não, senão a gente não consegue atingir o nosso patamar, não consegue ser ninguém na vida. Fala. Alguém quer falar? Vamos lá. O autor desse texto expõe sua opinião a respeito de um livro que apresenta a capa muito linda, Como se constrói a paz. A paz se constrói, né, dentro da gente, né, e fazendo pelo outro, né, sendo solidários, um fazendo pelo outro. Não da boca para fora, mas sim fazer pelo outro com gosto, com vontade, fazer de coração. Não para mostrar para todo mundo que está fazendo, não precisa mostrar. Você pode fazer pelo outro e não precisar mostrar para ninguém. Basta a tua consciência, né? E fazer sempre para aquelas pessoas que precisam. Ou ajudar o próximo, que muitas vezes, né, nessa área de quarentena, muita gente precisa de uma mão solidária, uma palavra solidária, de uma pessoa para que possa amenizar, porque estão se sentindo deprimidas, sofridas, porque a gente está trancado, né? E eu nunca me lembrei de um fato, não me lembro, nunca passei por um fato como estou passando agora. Mas isso aí faz parte, e vamos em frente. Então, vamos lá. Como se constrói a paz? O autor desse texto expõe sua opinião a respeito do livro que apresenta. Justifique sua resposta com um trecho do texto. Alguém pode me dar um trechozinho? Como é que ele justifica? Aqui no próprio texto, eu tenho vários trechinhos. Eu tenho aqui, harmonia, eu tenho tristes, melhores e preciosas. Posso usar até como... Isso aqui é uma sinopse, tá? A gente, dentro da parte de gramática, a gente está trabalhando com uma sinopse aqui, ó. Olha a sinopse aqui, ó. A capa do livro, Como se constrói a paz, tem o nome do autor, a data, a editora que foi publicada, de que se trata mais ou menos o livro, a gente vê pelo conteúdo da capa. Isso é um resumo, não, sinopse não é resumo. Isso aqui, porque o resumo teria que ser o resumo da história que está dentro do livro. Isso aqui é a sinopse de um livro que já abre caminho para que você queira ler
a obra literária. Então, vamos lá. Eu vou perguntar, o autor desse texto expõe sua opinião a respeito do livro que apresenta? Sim ou não? Quem vai me dar um sim ou não? Sim. Ok, vamos colocar o sim do colega. Vamos colocar uma vírgula que nós vamos ter que justificar, né? Sim só não é resposta. Aí vem, justifique sua resposta com o trecho do texto. Vamos colocar, depois do sim, eu posso colocar uma vírgula e boto assim, vou justificar, e eu vou ter que botar palavras, né? Porque senão não vou ter uma vírgula, a não ser se eu botar dois pontos e citar só os adjetivos. Eu vou colocar, vou justificar com as seguintes palavras. Aí vou pegar no texto, maravilhoso. Ou você pode botar um sim e coloca, justificar com as seguintes palavras, 2 pontos. Maravilhoso. Pode botar triste, aí bota maravilhoso, vírgula. Triste, vírgula. Tem outros aqui, melhores e preciosos. Não, perdão, é preciosas, que está no feminino e que concorda com o sujeito, com a palavra que se refere. Então, melhores e preciosas. Aí posso colocar... abre um parênteses, bota assim, adjetivos, tá? Porque maravilhosos, preciosas, que eu tirei aqui, triste, e coloquei melhores, eu vou dar como adjetivo. Então, abre um parêntese, coloca adjetivo e fecha. E bota que são tirados no final da sinopse, vírgula. São tiradas ou usadas no último período da sinopse. Esse texto que o colega leu da coleção é uma sinopse. A sinopse, ela fala pouco, mas ela fala um pouquinho, ela mostra o lugar, como é que o nosso autor vai desenvolver o texto, tá? Hoje travou, até a gravação que eu fiz para 8.1 de uma crônica, eu vou ter que mexer no meu computador, porque travou. E depois eu fiquei sem internet, eu não sei por que está travando, não sei se está pesado, se é a internet que está fazendo essa loucura, mas nunca passei por isso, mas estou passando, hoje eu passei, então prefiro nem botar nada agora, mas vou fazer um esquema direitinho, para que eu possa, lá na aula de redação, colocar uma gravaçãozinha, que também é pequena, de uma sinopse, né, do texto do Cubo, e vou passar também a crônica para vocês, a filmagenzinha, coisas mínimas. Mas a gente pode trabalhar dentro do texto a nossa voz passiva e ativa, como estamos aqui, podemos trabalhar em qualquer lugar. A gramática, ela pode ser trabalhada dentro de filmes, de peças teatrais, dentro de textos, seja ele qual for, seja crônica, seja sinopse, seja parte jornalística, porque vem a parte narrativa, a parte redacional, a gente pode trabalhar dentro da narrativa e aí chegar à nossa redação, que é onde eu quero chegar, né? Então, vamos lá. São usados no último período da sinopse, tá? Que tem aqui, ó, prazerosa, alegremente, pacífica, no finalzinho. Qual é o objetivo desse texto da quarta capa? O que o público, no caso, a que público você acha que ele é destinado? Eles misturam a nossa parte de gramática junto com redação. Então, vamos lá, que público? Lógico, todos que se interessam, o público não tem como, né? Aquele que gosta de fato, ou então esse tipo de capa aqui eu daria mais para um infanto juvenil, né? Como se constrói a paz, ensinar mais uma criança a construir a paz. Tem a pomba da paz, simplesmente remendada por tecidos de várias cores diferentes. Então, eu daria também como público infanto juvenil. Mas sendo que os adultos, todos nós gostamos do mesmo. A curiosidade de ler o livro, todo mundo tem. Então, eu não vou ficar só com infantos juvenis, não. Você pode colocar os leitores infantos juvenis ou os leitores também, os adultos, porque tem muitos adultos que adoram ler livros, né? E compartilhar com as crianças ou com os jovens os livros que eles gostam. Para mim, qualquer livro eu gosto de ler. Então, vamos lá. Qual é o objetivo desse texto da quarta capa? Foi o quarto lançamento da capa. E diz, a que público se refere? Olha só, o quarto lançamento, quando você relança, você vai fazer um lançamento de um livro que já foi lançado, ou uma gramática que seja, é porque você quer despertar a vontade no leitor, né? Porque você vai despertar de novo a vontade de lê-lo.
Então, você vai... aí, a capa mudou, a capa é bonita, será que eu vou comprar também? Eu tenho esse hábito, né? De comprar um livro, aí mesmo que mudou a capa, mas principalmente gramática. Aí eu tenho mais das gramáticas, então, mudou a capa, vamos ver se alguma coisa já cresce. Vou lá e compro outra. Então, sim, vocês vão colocar aí, promover o livro, né, para o novo lançamento, para que desperte o interesse do leitor em lê-lo, ou comprá-lo. No caso aqui, é lê-lo, o livro que é a paz. Então, vamos lá, promover o livro, no caso, né, promover o livro e despertar no leitor a vontade de lê-lo. Agora eu digitei de cabeça, fico perdida, porque eu já ia mudar a resposta. Vamos lá. Promover, foi isso que eu falei, promover o livro e despertar no leitor o interesse ou a vontade de lê-lo. Aí eu perguntei também aqui, eu perguntei a que público, não é isso? Aí, depois de lê-lo, ponto. Aos leitores, aí você pode colocar infanto-juvenil, se eu botei leitores, boto infanto-juvenis. Botei no plural. Infanto-juvenis. E quem gosta desse tipo de leitura, e adultos, os adultos que se interessarem pela leitura. E adultos que se interessarem pela leitura. E a leitura, isso aí é muito difícil você dizer que é só para criança, que é só para adulto, que é só para adulto, eu digo assim, faixa etária de idade. Vamos colocar dos 17 a 25, de 25 a 30, 30 a 40, eu sou idoso. Não, isso depende muito, isso é muito relativo. Não tem idade para você gostar de ler o tipo de leitura que você gosta. Isso aí, você, né, que vai em busca do que você gosta. Aí vem assim, 2, identifique e sublinhe nos textos as formas verbais que estão na voz passiva. Em seguida, escreva quais estão na voz passiva analítica e qual está na voz passiva sintética. Então, toda vez que a gente vai fazer um exercício, eu não vou dar um tempo para vocês fazerem, tudo bem. Mas acontece que nós estamos em dúvida na matéria. Então, a gente está trabalhando a matéria dentro do próprio exercício. Aí vem assim, um novo aluno que não é bem recebido pelos colegas. Mas, professora, essa frase aqui, peraí, a senhora pulou então, né? Eu fui na 3, eu ia até passar já a frase da 3 direto para ativa, mas vou chegar lá, vou voltar para 2. Primeiro eu mandei identificar no texto as formas verbais na voz passiva, mas para eu identificar lá dentro do texto a voz passiva, eu tenho que passar para ativa, tá? Eu não vou identificar assim de qualquer jeito não, hein? Nem ensino a identificar de qualquer jeito. Em seguida, escreva quais estão na voz passiva analítica e qual está na passiva sintética. Olha só, já foi dividida, analítica e sintética. Então, vamos lá. Vamos colocar primeiro o primeiro verbo, em que já se encontram. Em que já se encontram alunos, alunas e um filósofo. Em que já se encontram. Olha só, você tem um ser, o pronome aí, antes do verbo, tá? Isso aí recebe o nome de próclise. O pronome antes do verbo. É um outro departamento também que a gente ensina, né? Lá no quarto bimestre, no finalzinho do terceiro com quarto, a gente ensina próclise, ênclise e mesóclise. Né? Porque muitas vezes você, poxa, a professora falou, o pronome passivador se vem após o verbo. Mas quando ele vem antes, também vai deixar esse pronome passivador? Não. Ele aí, o autor, dependendo do texto, que existe uma norma, o seu pronome passivador vem antes do verbo, porque tem um determinante antes do verbo que pede o pronome antes do verbo. Como assim? Nós temos antes do verbo, após verbo e no meio do verbo.
Isso é um assunto que a gente vai ter que discutir no 8º, né? E você vai rever também no 9º. O que eu fiz aqui? O autor colocou já, se. Esse já é uma adjunta adverbial. Então, existe uma regra, que quando eu inicio, assim, eu tenho, antes do verbo, uma adjunta adverbial, o pronome, ele fica antes do verbo, não fica depois. Na época, acostumaram-se. Se eu tirar o já, encontraram-se. Mas como eu não vou tirar o já, que está dentro do nosso texto, eu não vou botar encontraram-se. Eu vou colocar se encontraram. Tá? São regras, normas do uso do pronome. Isso aí a gente vai ter que aprender, e com continuidade do ensino a gente vai aprendendo, tá? Então, o pronome apassivador, ele não é categoricamente posição após verbo. Ele pode vir antes do verbo, vai depender do termo que vem antes dele. O termo que me pede a próclise. É uma regra. Então, eu não posso jogar todo o pronome apassivador após verbo. E se eu tenho uma regra que pede ele antes, eu tenho que colocar ele antes. Senão, eu estou usando a língua portuguesa erradamente. Ok? Então, vamos lá. Então, coloquem para mim. Se encontram. Eu quero saber se esse se encontra está na voz passiva sintética ou se na voz passiva analítica. Vamos pegar o restante? Em que já se encontram o quê? Os alunos. Espera aí. Então, se encontram o quê? Os alunos. A senhora tem objeto direto? Tem. Então, eu tenho voz passiva aqui, sintética. Eu tenho se? Tenho. Eu tenho antes do verbo, que eu já acabei de falar, porque eu tenho um junto adverbial aqui que me pede a próclise, e eu tenho objeto direto. Encontram o quê? Os alunos. Então, eu tenho objeto direto? Tenho. Então, eu tenho voz passiva sintética. Escrevam aí. Grifem o termo lá na segunda linha do texto. Se encontram. Voz passiva sintética. Precisei localizar meu objeto direto? Precisei. Aí eu vou para outros verbos que eu tenho também. Olha só. Vamos lá. Vou contar aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª linha. Eu tenho aqui, ó, chegada de um novo aluno que não é bem recebido. Não é bem recebido pelos colegas. Olha só. Professora, a senhora tem a palavra bem entre um verbo e outro. A senhora tem o é, que é o verbo ser, na terceira pessoa. Não é isso? A senhora tem aqui recebido no particípio. A senhora tem um bem aí. Olha só. A gente sabe que o bem aí, né? Esse bem, o bem ele tem função de adjetivo ou de advérbio. Quando ele é cercado por verbos, ou quando ele modifica o verbo, quando ele modifica o adjetivo, quando ele modifica o advérbio, é um advérbio. Ele modifica ele mesmo, que ele modifica o próprio também advérbio. Ele modifica o adjetivo, ele modifica o verbo. Então, eu tenho um advérbio. Então, não vai me alterar em nada, ok? O auxiliar está aqui, o é, e recebido. Ai, mas é difícil fazer função sintática, trabalhar a parte de gramática dentro de texto. É difícil. Mas no meu 8º ano, a gente tem que estar preparado para todas as dificuldades que a vida nos dá, né? E nos coloca num caminho. Então, a gente tem que saber sair de todas. Então, vamos lá. Então, você tem um auxiliar e você tem um recebido no particípio. Ok. Pelos colegas. Ih, complicou minha vida aí. Então, vamos lá. Bem recebido pelos colegas. Mas quem foi recebido pelos colegas? Não é o novo aluno? Então, vamos lá. Com a chegada de um novo aluno que não é bem recebido. Quem não é bem recebido? Um novo aluno. Então, vamos botar na voz... Vamos botar na ativa para ver? Que a passiva está complicada, então. Então, vamos lá. Os colegas, tá? Recebeu, no caso, os colegas estão no plural. Então, receberam, não receberam, no caso que não é bem recebido, não receberam bem um novo aluno. No caso aqui, eu passei para ativa. Então, os colegas não receberam bem o novo aluno. Tem ativa? Tem. Não recebeu o quê? O novo aluno.
Tem objeto direto? Tem. Tem auxiliar? Tem. Tem particípio? Tem. Tem agente da passiva? Pelos colegas. Então, eu tenho uma voz passiva o quê? Analítica. Então, vamos lá. Então, coloquem para mim. É bem recebido, e tem outro também aqui, que é analítica. O jovem leitor será levado a um maravilhoso. A um maravilhoso. O jovem leitor será levado a um maravilhoso e muitas vezes triste passeio pelas questões da guerra e da paz. Vamos lá? Quem será levado? Vamos inverter a frase. Levará um maravilhoso, no caso, passeio, levará um jovem leitor. Passei para ativa. Sem querer, querendo, passei para ativa. Então, um passeio maravilhoso. Olha só, professora, mas o termo não está bem depois do será levado. Ó, será levado um maravilhoso. Olha os termos. Na língua portuguesa tem isso. Sujeito, predicado e complemento, que, vamos obedecer a ordem bonitinha. Eu tenho que trabalhar com as perguntas. Meu objeto direto pode estar lá no final da frase, meu sujeito pode estar perdido no meio do texto. Então, eu tenho que obedecer às normas. Eu tenho mais de um predicado, e cada predicado, cada verbo, ele pode me pedir um sujeito diferente. Mesmo sendo a mesma pessoa, ele pode me pedir um sujeito com nome. João comprou, e ele deixou. Então, peraí, quem deixou? Ele. Quem comprou? João. Então, já 2 sujeitos diferentes. É a mesma pessoa, mas é sujeitos diferentes. Um é João e o outro é ele. Sujeitos diferentes. Então, eu tenho predicados também diferentes. E posso ter palavras de um predicado. Vou deixar a pergunta no ar. Porque quando eu fiz a pergunta aqui assim, o jovem leitor será levado a um maravilhoso. Será levado? Aqui é um maravilhoso? Peraí. Será levado o quê? A um passeio. Mais adiante vem lá. E muitas vezes, triste passeio pelas questões. Então, será levada o quê? Ou a quê? A um triste passeio. Então, um triste passeio. Aí vem a palavra maravilhoso, da guerra e da paz. Vem um triste passeio pelas questões da guerra e da paz. Então, olha só. Eu tenho uma voz passiva sintética. Não. Eu tenho uma voz passiva analítica. Então, eu tenho 2 verbos, É bem recebido, tenho objeto direto e tenho o agente da passiva. Aí vem para o outro verbo, que daqui, o jovem leitor será levado. E será 2 verbos, olha só, verbo ser e o verbo particípio. Será levado, aí fala assim, aonde? A um maravilhoso. E muitas vezes, será levado o quê? A um passeio pelas questões da guerra e da paz. Mas olha só, mas foi invertido, tá? A um maravilhoso passeio da guerra e da paz levará, no caso aí, o jovem leitor. Então, o jovem leitor que é o objeto direto. O meu sujeito está depois do verbo levado. Um maravilhoso, no caso, um triste passeio pelas questões da guerra e da paz. Aí vem, levará o jovem leitor. Então, olha só, meu jovem leitor que é meu objeto direto. Então, já está no lugar de sujeito agente. Então, meu sujeito paciente está ali. Então, se já inverteu direto ali, já inverteu a oração, já pegou o sujeito paciente, já colocou antes do auxiliar, já encaixou o verbo ser direitinho no auxiliar, eu tenho uma voz o quê? Passiva analítica. Então, eu tenho os 2 verbos, então, é bem recebido, e tenho aqui será levado. Voz passiva analítica. E o anterior, que eu já tinha falado, que é já se encontra, que eu expliquei até porque o pronome veio antes, eu tenho voz passiva sintética. Tá? Professora, mas... Gente, eu fui procurar o sujeito, eu fui procurar o objeto. Mas você pensa que é fácil você encontrar o objeto dentro do texto, encontrar o sujeito, assim, pertinho, um pertinho do outro? Não. Muitas vezes você faz a pergunta que eu falei. Você faz a pergunta ao verbo, e o sujeito não está encostado nele, não. O sujeito está distante, foi emprestado, é lá na frente. Muitas vezes, um termo só é sujeito de um verbo, e é objeto do outro, e vai fazendo a função sintática dentro do texto. Faz uma bagunça só, mas
resolve a função sintática. Eu já ensinei, as perguntas são primordiais, não podemos deixá-las de fora, senão não tem resposta. Então, colocaram alguma dúvida, pode perguntar. Senão, vou para a questão 3. Vou para 3. Um novo aluno que não é bem recebido pelos colegas. Olha só, é aquele que estava lá dentro do texto, né? Então, eu quero saber, eu tenho pelos colegas, se é agente da passiva, um novo aluno que não é bem recebido. Olha, 2 verbos, agente da passiva, eu só preciso me concretizar e ter certeza que está na voz passiva analítica. Então, os colegas, eu já tinha passado até lá no texto, né? Não tinha reparado aqui embaixo, eu tinha passado. Os colegas não foram bem recebidos, no caso, não foram, eu vou pegar o verbo receber, vou colocar os colegas, no caso, vai para o plural, tá? Receberam, no caso aí, não receberam um novo aluno. Quando você tem presente do indicativo, só que os colegas estão no plural. Então, você vai passar o receber, eu recebi, né? Eu recebo, tu recebes, ele recebe. Não recebemos, mas recebem. Então, os colegas não recebem bem um novo aluno. Viu? Então, eu fui para a conjugação, que está em sentido passado, ó, e bem recebido. Ó, não é bem recebido. Então, já passou. Então, eu fui para o passado. Só que eu não posso me ligar só no passado, como a frase me manda. A frase me diz passado, mas olha só, o verbo está no presente do indicativo. Então, não é porque a frase me dá sentido de passado que eu vou colocar o verbo no passado. Eu vou pegar o verbo no particípio, colocar no mesmo tempo do verbo ser, que é presente do indicativo. Mesmo tendo a ideia da oração sendo passado. Tá? Então, os colegas não recebem bem um novo aluno. Então, passei para ativa. Então, eu tenho voz passiva. Então, pelos colegas, é agente da passiva. Que nome recebe o termo de destaque? Em negrito. Agente da passiva. Pelos colegas. Aí vem, que informação esse termo transmite para o leitor? Ele transmite o quê? O que ele vai transmitir? O que é um agente da passiva? É que praticação. É o sujeito agente da ativa. Então, quem pratica a ação? Não é pelos os colegas? Então ele transmite o quê? Ele transmite, escreva aí. Vamos botar que ele praticou a ação, né? É o sujeito de praticação. Ele informa quem praticou a ação, no caso, a ação verbal, sofrida pelo sujeito. Quem é um sujeito aqui nessa oração? Quem é o sujeito? É um novo colega, um novo aluno. Um novo aluno não é objeto direto? Então, mesmo sendo sujeito paciente, ele é o sujeito da voz passiva analítica. Então, quem é o agente da passiva? É o sujeito da ativa, no caso, né? É o sujeito, no caso, os colegas, que é quem pratica a ação. É quem pratica a ação verbal sofrida pelo sujeito. Quem é o sujeito? É os colegas. Ele é o sujeito agente da ativa. Ele praticou a ação. Então, quem recebeu foi um novo aluno, que é objeto direto. Então, o que esse termo, o agente da passiva, fornece para a gente? É quem praticou a ação sofrida pelo sujeito. Pelo sujeito quem? Pelo sujeito paciente. Não é a gente, não. Pelo sujeito paciente. Da voz passiva analítica. Quando a gente fala sujeito, gente, não importa. Na voz ativa é o sujeito agente, praticou a ação. Na voz passiva, o sujeito é paciente. É aquele que sofre a ação. Mas você vai deixar de dizer que tem sujeito? Não, acho que não. Tem sujeito na passiva? Tem. Tem sujeito na passiva sintética? Tem. Mesmo sendo paciente? Tem. Então, acabou. Morreu o assunto aí, porque a gente já sabe que tanto ativa quanto a passiva tem sujeito, ok? Então, vamos lá. Vamos para a página 22. Leia a seguir o título do livro. Olha só, como se constrói a paz? É o nosso título do livro. Em que voz está a forma verbal empregada nesse título? Olha só,
como se constrói a paz? Em que voz está a forma verbal empregada nesse título? Na voz o quê? Passiva analítica ou voz passiva sintética? Pode responder. Voz passiva sintética ou voz passiva analítica? Alguém? Sintética. Voz passiva sintética. Muito bem. Gustavo respondeu. Olha só. Como se constrói a paz? Eu falei, né, sobre o pronome ser antes do verbo, ok? Então, vocês gravaram bonitinho. Deixa eu só comentar aqui, que a gente vai encontrar no meio do caminho no livro. Quando eu falei nas 3 vozes, ativa e passiva, vocês até aí já digeriram bem. Agora eu vou falar para vocês na voz reflexiva. Essa é rapidinha. Eu parei aqui na 4, aqui, na letra A, vou fazer a D e a 5, vamos ver se vai dar tempo. Então, olha só, vai dar assim. A voz reflexiva é aquela que o sujeito pratica a ação e sofre a ação. É quando você praticou a ação e recaiu. A ação que você praticou recaiu em cima de você mesma. Você praticou e ela voltou para você. Então, quando você pratica a ação e a ação, você sofre a ação, nós temos o quê? Uma voz passiva, o quê? Reflexiva. Você praticou a ação e sofreu a ação. Então, quando você pratica a ação e sofre a ação, você tem uma voz reflexiva. Eu me cortei. Eu pratiquei a ação de cortar a mim mesma. Voz reflexiva. Aí você diz assim, vamos colocar, eu me olhei no espelho. Ele se olhou no espelho. Aí quando diz assim, ele se olhou no espelho, ele olhou quem no espelho? Ele mesmo. Ele praticou a ação de ir até o espelho, olhar para quem? Para ele mesmo. Então, ele praticou a ação e sofreu a ação. Por quê? Ele praticou e ele recebeu. Então, é uma voz reflexiva. Quando você diz assim, peraí, a voz reflexiva, eu toquei a campainha. Peraí, eu toquei a campainha, eu pratiquei a ação de tocar. Mas vem cá, eu sofri a ação? Não. Então, não é voz. Então, não é voz reflexiva. A voz reflexiva, quando você pratica, a ação que você fizer, ela recai em cima de você mesmo. Então, você tem uma voz reflexiva. Eu fui andar de bicicleta e machuquei-me. Então, quer dizer, eu mesmo pratiquei a ação de andar de bicicleta e machuquei a quem? Eu mesma. Então, eu pratiquei a ação e eu sofri a ação da dor, do corte. Então, isso é uma voz reflexiva. Ok? Tá? Então, voltando lá no livro agora, a questão 4. Continuando. Em que outra forma essa voz verbal poderia ser escrita? Olha só, vamos colocar aqui em que outra forma essa voz verbal, no caso, é como se constrói a paz, ela poderia ser escrita. Se você tem a voz passiva sintética, como o Gustavo me deu a resposta, eu também tenho voz passiva analítica. Eu posso passar para a voz passiva analítica? Posso, Gustavo? Posso. Ninguém vai me responder? Hein? Pode abrir o fone. Eu autorizo para isso. Abre o fone. Posso passar para a voz passiva analítica? Pode. Como é que eu faria essa mudança? Como é que eu passaria, Gustavo? Vamos lá, então. De que outra forma essa voz verbal poderia ser escrita? Vamos lá. Na voz passiva analítica, ele diz que eu posso passar, então eu vou colocar o que aqui? Se constrói o quê? A paz. Então, constrói na terceira pessoa, eu vou botar o verbo ser também na terceira pessoa. É construída. Então, eu posso vou colocar é construída o quê? A paz. Quem é o sujeito da oração? É o objeto direto. É um sujeito paciente. Então, se o verbo construída está na terceira pessoa do singular, eu vou usar o verbo ser na terceira pessoa do singular. É construída. E construída vai para o meu particípio. Ok? Deu para entender? Tá, então vamos lá. 5.
Alguém quer ler o texto? Alguém quer ler? Precisa deixar pelo menos o texto lido para a próxima aula? Eu levo. Escolher, professor. Pode, meu amor, eu adoro que vocês participem, mas vocês ficam todo mundo assim, mudo. Quando não tem microfone, tudo bem. Mas quando tem, pode abrir para ler. Pode abrir. Pode abrir, não dá para ouvir o barulho de casa ainda não. Tá bom. Ó, você pode dar um para o Guilherme, tá aqui, Game Guilherme, e o outro dá para o colega. Pode também ler. A caixeira fica difícil, hein? Vai, Pode começar? começar. Pode. Letra A, virou o capanga de cabeça para baixo e os peixes espalharam-se pela pia. Ele ficou olhando e foi então que notou que a traíra ainda estava viva. Era o maior de todos ali, mas não chegava a ser grande. Pouco mais de um palmo. Ela estava mexendo, suas guelras mexiam devagar, quando todos os outros peixes já estavam mortos. Como podia durar tanto tempo assim fora d'água? Teve então uma ideia. Abriu a torneira para ver o que acontecia. Tirou os outros peixes para fora, lambarins, chorões, pialos. Dentro do tanque, deixou só a traíra. E então abriu, a água espalhou-se, e quando cobriu a traíra, ela deu uma rabanada e disparou. Ele levou um susto. Estava muito mais viva do que ele pensará. Muito mais viva. Ele riu. Ficou alegre e divertido. Pensara mesmo, amor. Vai. Muito mais Ficou alegre e divertido. Continua. Olhando a traíra, que agora tinha parado num canto. O rabo oscilando de leve, a água continuando a jorrar da torneira. Quando o tanque encheu, ele fechou. Continua o texto. Quer continuar ou o colega vai ler? Não sei se o colega vai querer ler. Ele falou que ia ler, mas continua. Vamos lá, quer que eu divida com você? Posso ir, vai. Quer continuar? Quem é que está falando? Perguntou Pinóquio, sentindo-se... É esse, né? Sentiu-se gelar. Sentindo-se Continua. gelar de susto. Sou eu, um pobre atum engolido pelo tubarão junto com você. E você, que peixe é? Eu não tenho nada que ver com peixe. Eu sou uma marionete. E então, se você não é um peixe, por que se deixou engolir pelo monstro? Não fui eu que me deixei engolir, foi ele que me engoliu. E agora, o que vamos fazer aqui no escuro? Vamos nos conformar e esperar que o tubarão dirija os dois. Quer continuar? Continua. Tá legal, vai. Mas eu não quero ser digerido, gritou Pinóquio, recomeçando a chorar. Eu também não gostaria de ser digerido, acrescentou o atum. Mas sou bastante filósofo e me consolo pensando que quando a gente nasce atum, é mais digno morrer na água do que no azeite. Bobagem, gritou Pinóquio. A minha é só uma opinião, replicou o atum. E as opiniões, como dizem os atuns políticos, devem ser respeitadas. Até atos políticos devem ser respeitados. O interessante é que ele prefere morrer na água do que no azeite. Quer dizer, um atum em conserva, né? A gente sabe disso. Então, muito interessante, né? Daqui a pouco está todo mundo com fome. Olha, nós pegamos dois textos, né? O texto A e o texto B. São assuntos, bem dizer, quase idênticos, né? Um fala da cabeça para baixo, peixes espalharam-se pela pia, no caso do próprio peixe. Aqui já está se falando já de uma história de Pinóquio, né? Em que até o atum fala duas histórias com o mesmo assunto de peixe e tubarões, mas diferentes. Um mundo imaginário e um mundo ali, no caso, a primeira real, né? No texto A, ao observar que a traíra ainda estava viva, o personagem ficou alegre e divertido. O que lhe teria causado esses sentimentos? Alguém pode me responder? O peixe ainda estava vivo. Isso aí. Só em saber que a traíra estava viva, então coloquem aí para mim, para eu chegar também na parte da matéria, tá? O fato da traíra estar viva, né? Ou continuar viva, ou se encontrar viva. Vírgula. Após ter ficado
Ela ficou muito tempo fora d'água, né? Após ter ficado muito tempo fora d'água. Ou muito tempo, ou tanto tempo fora d'água. Pronto. Se quiser acrescentar aí a maneira como ela nadava, mas só em ficar muito tempo fora d'água, ainda estava viva, foi uma sobrevivência e tanta. B. Aí eu coloco, nos textos A e B, quais formas verbais estão na voz passiva? Tá? Então, vamos lá. Olha só, eu vou tirar aqui no texto A, vou voltar lá no texto A. Os peixes espalharam-se pela pia. Pela pia, no caso aqui, vamos lá. E tem a voz aqui, tem a voz aqui, ó. Espalharam-se. Está. Espalharam-se. Deixa eu ver se tem mais. Eu passei por outro. Eu quero ter... espalhou-se. A água espalhou-se. Eu tenho aqui dois, não é? Na voz passiva. Então, vamos lá. O texto A. Espalharam-se, ponto e vírgula. E espalhou-se. Agora, eu vou no texto B. Aí, bota ponto e vírgula aí que eu vou continuar agora. Bota agora, texto B. Deixa eu ver para onde eu vou. Vamos lá. Disparou, tá? Ele disparou. Levou um susto. Tá. Então, vamos lá. Bota em texto B agora. Ser digerido, tem o verbo ser acompanhado do verbo digerir. Ser digerido e devem ser respeitadas. Ser digeridos e devem ser respeitadas. Aí eu pergunto para vocês, qual voz passiva foi empregada no texto A? Foi a voz passiva sintética ou voz passiva analítica? Que voz foi empregada no texto A? Alguém pode me dizer? A voz passiva sintética? Ok, voz passiva sintética, todo mundo respondendo o que o colega botou. A voz passiva sintética. Todo mundo escrevendo, voz passiva sintética. Vou a D agora. Isso foi o texto A. Mas não quer dizer que vai ocorrer a mesma coisa no texto B, tá? E no texto B? Voz passiva analítica. Ok, colocando a resposta que a colega me deu, voz passiva analítica. Então, a C ficou voz passiva sintética e a D, voz passiva analítica. Ok? Agora, deixa vocês terminarem, vem aí. Eu vou assinar, vocês vão assinar lá a alternativa inadequada quanto à voz do emprego da voz passiva, tá? A voz passiva acho que não tem empregada legal. Então, a gente vai assinar lá a oração, os termos que não tá legal nesse contexto aqui, não. Primeiro contexto, em uma situação mais forte, por exemplo, uma reunião profissional, há predomínio da voz passiva sintética, por conta da formalidade exigida pelo contexto. Vou para o item 2. Em situações como reuniões de trabalho, diálogos entre profissionais, faz-se o uso da voz passiva analítica e da voz passiva sintética, por transmitirem a ideia de informalidade. É que muitas vezes você fala em forma geral, né? Então, você não se refere a fulano, A, B, C ou D. Você se refere de uma forma geral, a não ser que você especifique alguém, né? Como a gente pega o sujeito e transforma na voz ativa, na voz passiva, para você ter... e para não transmitir o item de informalidade, né? A gente se refere de forma geral. Ou em situações como o diálogo do Pinóquio com o atum, no caso é uma história, mundo imaginário, usa-se como maior frequência a voz passiva analítica, pois se aproxima do registro informal
do dia a dia. Eu quero saber quais das opções vocês me dão aqui agora. A segunda? Opção. Em situações como reuniões de trabalho e diálogos entre profissionais, faz-se uso da voz passiva analítica e da voz passiva sintética, por transmitir uma ideia de informalidade. Correto. Eu vou ficar com essa também. Então, vamos marcar a segunda. Ok? Marquem a segunda. Olha só, preste atenção. Eu vou deixar essa parte aqui, eu quero até pegar o restante da minha matéria para terminar, ver se a gente termina hoje. Eu acredito que vocês estão com alguma dúvida em voz passiva, voz... Estão com alguma dúvida? Que é outra redação. Alguém pode me deixar alguma dúvida? Alguém tem dúvidas? Dúvidas? Por favor, se tem, abram, por favor. Não fiquem com dúvidas. Professor, Então, olha só. Oi. eu só tenho dúvida quando vai passar de uma voz para outra. E qual é a voz que você tem dúvida? Qualquer uma. É qualquer uma? Então, preste atenção. Isso aqui é matéria de assunto de redação, né? E o capítulo 2 já entra, tem outra matéria. Então, olha só. Preste atenção. Pega uma folhinha, eu pego meu caderno. Escreve o que eu vou ditar para você. Eu vou ditar uma frase e vou te ensinar você a passar para as duas vozes. Tá? Eu fiz até... Você assistiu aquela aula que eu fiz do PowerPoint? Não. Vocês não assistiram a aula do PowerPoint na plataforma que o professor Gilbert colocou para vocês? E foi feita a aula vídeo. Você assistiu? Sim. Então, deixa eu pegar vamos pegar um exemplo de outro livro aqui. Vou colocar para vocês, presta atenção. A colega vai fazer e vocês também, tá? Pega uma folhinha, eu pego meu caderno. Pega uma folhinha, ou pegue meu caderno. Tá? Coloque a data. Toda aula de português ou redação, coloque a data. Por favor, coloque a data. Tudo direitinho. Eu vou pegar uma oração aqui. Eu vou pegar... vamos colocar qualquer... Vamos pegar qualquer oração. Vou te ensinar. Você passar para voz ativa, voz passiva e a voz passiva sintética. Deixa eu pegar um C qualquer aqui, mas eu preciso pegar um que tenha seja o pronome passivador. Então, vamos lá. Coloque aí para mim, escreva aí. Vou te dar uma frase. Ou vou te dar uma ativa, tá? Deixa eu pegar uma ativa aqui, peraí. Vou te dar uma ativa. Mas você só vai me dizer se ela é ativa se você conseguir passar para passiva. Mas só que eu vou mandar você passar essa oração para passiva analítica e passiva sintética, tá? Ela só vai ser ativa se tiver objeto direto. Após verbo, você pergunta o quê? Preciso de resposta. Se você não me der resposta, eu não vou aceitar que ela é ativa. Eu quero a resposta, tá? Então, deixa eu pegar... Eu quero uma frase bem complicadinha para vocês. Não vou pegar muito, muito complicada, não. Deixa eu ver. A pessoa está me dando frase já passada. Não quero. Tá, então eu vou colocar aqui. Deixa eu ver o que eu vou querer. Não, também não quero. Senão eu estou dando mordomia para vocês. Só já mordomia também não quero. Então, vamos lá. Vou colocar, hein? Com a chuva. Escrevam aí para mim. Com a chuva, vírgula. A vírgula aí após um advérbio é para dar ênfase, tá? Com a chuva, vírgula. Os jogos com a chuva, os jogos
suspenderam-se. Com a chuva, os jogos suspenderam-se. Ponto. Eu te dei essa oração, vou te dar mais uma, só para você comparar uma outra e tirar as dúvidas, tá? Vou pegar uma outra oração. Vamos lá, mas eu quero sem agora. Eu te digo a partícula C. Se é a partícula, eu não sei. Você que vai me dizer se é ou não. Agora eu quero uma sem nada. Deixa eu pegar aqui. Tá, eu vou pegar... Vamos pegar essa daqui. Não, muito fácil. Você vai tirar de letra. É porque todas elas me colocam já a partícula. Vamos lá, outra. Vou tirar da cabeça. O Ministério da Saúde recomendou a vacina o Ministério da Saúde recomendou a vacina da gripe. Ponto. Saiu, tirei daqui. O Ministério da Saúde recomendou a vacina da gripe. Olha só, eu te dei duas orações. Não foi isso? Uma, eu te dei um C aí. Mas eu só posso dizer se esse C é, de fato, pronome passivador, se caso você conseguir passar para passiva analítica, tá? Se não for, eu não posso considerar a passivador. Então, eu coloquei assim, com a chuva, botei vírgula, os jogos, eu teria que botar foram suspensos. Aí eu estaria te dando água com açúcar, né? Os jogos suspenderam-se. Não é isso? Agora, pegue essa oração. Eu quero saber se ela tem objeto direto aí. Olha só. Com a chuva, os jogos suspenderam-se. Se você não tiver certeza, inverte para mim. Faça a perguntinha. A perguntinha é um verbo. Suspenderam-se. Os jogos suspenderam-se. Faz a perguntinha. Suspenderam-se o quê? Os jogos. Cadê o objeto direto dessa oração? Cadê? É os jogos. Então, os jogos vai ser sujeito o quê? Sujeito. Pode falar. Vai ser sujeito paciente. Não é isso? Então, os jogos vai ser sujeito o quê? Paciente. Professor, Então, se você... pode falar. é só para ela responder ou é para a gente também? Não, vocês também. Tá. É para todo mundo que tem dúvida. A colega está com dúvida e eu quero que todo mundo participe. Pode abrir o fone. Posso falar? Pode. É para todo mundo. Tá bom. Os jogos suspenderam-se com a chuva. Os jogos suspenderam-se com a chuva. Olha só, a colega ela está com dúvidas de passar para a voz passiva, voz ativa, e passar para a voz sintética. Aí eu pergunto para você, em que voz está essa frase? Vai me responder? Em que voz está essa frase? Ela está na voz passiva, ou então a colega que abriu, pode abrir o fone. Está na voz ativa? Sim. Como é que você sabe que está na voz ativa? Que está escrito os jogos suspenderam. Os jogos suspenderam-se, não foi isso que eu ditei? Sim.
Eu poderia dizer suspenderam os seus jogos. Também poderia inverter. Eu coloquei o objeto em lugar totalmente diferente da onde seria a posição dele, após o verbo. Então, vamos lá. Com a chuva, vírgula, os jogos suspenderam-se. Não é isso? Eu quero saber se está na ativa, se está na passiva sintética ou na passiva analítica. Olha só, a passiva analítica, você tem que ter, né, um agente da passiva. Você não tem. Não tem um agente da passiva aí, não. Aí você tem aqui, quando você diz assim, suspenderam-se os jogos. Suspenderam-se o quê? Hã? Podem abrir o fone? Os jogos. Isso, suspenderam-se o quê? Os jogos. Então, você tem um objeto direto, não tem? Você tem um objeto direto que é os jogos. Né, Kailane? Você tem um objeto direto aí. Então, vamos inverter essa frase. Com a chuva, os jogos suspenderam. Vamos passar para a ativa analítica, tá? Com a chuva, os jogos foram suspensos. Então, se eu passei para a voz passiva analítica, aí você diz assim, mas foram suspensos por quem? Por alguém. Alguém suspendeu os jogos. Então, eu fiz a inversão dos verbos. Então, quando você passa para a voz passiva analítica, você tirou o C. Com a chuva, suspenderam-se os jogos. Voz passiva sintética. Vamos passar para analítica, para eu ter certeza que é passiva sintética. Vamos lá. Os jogos, no caso, com a chuva, os jogos foram o quê? Suspensos? Não, eu vou botar suspenderam, foram suspensos os jogos. Porque os jogos aí, se ele é objeto direto, ele também vai para frente na passiva. Então, os jogos foram suspensos. Suspenderam-se os jogos. Olha só, passei para as duas. O mesmo objeto direto. Suspenderam-se o quê? Os jogos. Voz o quê? Passiva sintética. Agora eu vou passar para a voz passiva analítica. Com a chuva, os jogos auxiliar foram particípio, suspensos. Aí eu posso dizer, foram suspensos por quem? Por alguém. Fica por alguém. No caso, não bota nem o por, né? Não preciso nem dizer, só sei que eu tenho objeto direto. Passei da passiva sintética para ativa, passiva analítica, e agora eu tenho que passar essa oração para a voz ativa. Já que da sintética eu passei para passiva, agora eu quero passar da passiva para ativa. Aí vocês vão tentar passar para ativa para mim. Alguém quer passar? Deixa eu ver aqui. Se tem alguém já passando aqui para mim. A aula já está terminando, já tem gente saindo. Pode esperar só um minutinho. Obrigada, meus lindos, meus amores. Gente, espera só um minutinho. A gente não tem tanta pressa de sair correndo assim. Ok. Tá, então olha só. Já pode sair, professor. Já saiu quase todo mundo. Olha só, não tem problema não. Olha só, presta atenção. A colega que está com dúvidas, eu não sei se é a Kailane, presta atenção. Você vai tentar passar para ativa essa frase para mim. Você vai, a outra frase que eu dei, você também vai me dizer que tempo que você está na ativa ou na passiva, tá? Eu vou pedir, mandar um exercício até para vocês, para colocar lá na plataforma para vocês fazerem, para discutirem em sala de aula, ok? Não vou mudar de assunto enquanto os colegas não conseguirem, alguns alunos, aprender a voz passiva, ativa e sintética, tá? Passar uma para outra. Beijo para todos, fiquem com Deus. Tchau, também. Tchau, meus amores. Eu vou